Olá, meus alunos, eu sou o professor Reginaldo Mariano, professor de marketing. Nós vamos hoje dar uma aula inicial a vocês, dando assim uma noção para vocês do que é o marketing. A palavra marketing, até o começo do século, ele não existia. Essa palavra, dessa forma, existia a sociedade pré-industrial, que era a cidade dos artesãos, até o século XIX, 18 para 19. Aí veio a Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial veio a massificação da produção. Com a massificação da produção, começou a se divulgar, diversificar a produção. Precisava de mercado, precisava de gente, as pessoas precisavam se vestir, precisavam comer. E nessa linha, a indústria começou a crescer. No começo do século XX, 1910, já existia alguma forma de propaganda, de divulgação. Que em 1910, essa divulgação passou a se chamar marketing, que vem de marketing, mercado, ação de mercado, marketing. Marketing, então, significação de mercado. O que é ação de mercado? Essas são ações que você faz para a criação de um produto que o mercado precisa, para fazer divulgação desse produto, pesquisa de mercado, mas a função, a origem da palavra marketing é do latim, que é mercado, da palavra mercado do latim. Você, quando trabalha com um determinado público, você identifica uma necessidade de um produto. Então vamos lá. Em 1910 começou a se divulgar os produtos, diversificar a produção. Já não era mais só produzido roupa, já não era mais só produzido alimentos. Se produziu uma gama muito grande de produtos e começou a ter muita concorrência. O que começou com essa concorrência? Então tinha uma pomada para tal coisa, já tinha outra. De repente tinha um remédio para uma coisa, já tinha outra. Tinha só o Ford T inicialmente, o primeiro carro da Ford construído em série, o Ford T, de repente já teve outro Ford, uma GM já fez uma, a Peugeot já fez outra, tinham vários tipos de carro. Ora, com a diversificação da produção, era necessário divulgar o produto. Nessa linha começou a propaganda de uma forma forte. Não que a propaganda já não existisse, sempre houve algum tipo de propaganda, mas não o marketing. O marketing não é só propaganda. Todo mundo confunde. Quando fala marketing, lembra de propaganda. Nem sempre é dessa forma. A propaganda entra dentro do marketing, faz parte do marketing, mas não é o marketing. O marketing ele tem outras facetas. Ele faz análise de mercado, ele faz pesquisa para saber qual produto que a população precisa, se o produto está sendo satisfatório. Voltamos a 1910. Essa é a palavra marketing, ação de mercado. O que é uma ação de mercado? As pessoas começaram a se preocupar em falar, eu vou lançar um produto. Puxa, será que vai ter compra? Será que vai vender? É muito risco, né? Você cria um produto, põe no mercado e não vende. E aí você gastou tudo. Você preparou ferramentas para a produção daquele produto, você põe uma fábrica, empregados, engenheiro, desenhou, químicos, então ficou aquela coisa. Eu não posso simplesmente lançar um produto no mercado, eu como industrial, como empresário, sem saber se o mercado precisa. Nós estamos falando da origem do marketing. Bom, apareceu alguém que falou, não, vamos fazer uma pesquisa. Será que tem necessidade disso? Será que precisa? Isso chama ação de mercado. Bom, vamos lá. Eu vou lançar uma luva de goleiro. Os goleiros naquela época não usavam luvas, agarravam as bolas com a mão. Só em lugares frios. Então perceberam que a luva era necessária. Uma pessoa falou, eu vou criar luvas de couro acolchoadas para os goleiros pegarem a bola. Estou dando um exemplo. Mas será que tinha mercado? Será que os goleiros se adaptariam a isso? Será que as pessoas comprariam? Qual o preço que isso teria? Aí entraria o marketing. O marketing levanta a necessidade do produto. O marketing vê se essa
quanto ela custa, se existe, mesmo a pessoa precisando, se ela paga o preço que vale, né? E como divulgar esse produto. Porque tudo bem, eu já sei que tem uma população que quer, eu já sei quanto custa para produzir e sei que a população, uma parte da população pode pagar, mas ela sabe que a luva existe. Então eu crio um produto bom, mas então é um exemplo que eu estou dando. Não estou dizendo que isso tenha acontecido. Peguei a luva do goleiro para dar um exemplo. Poderia dar um exemplo de uma cadeira ou qualquer outra. Mas a estrutura foi assim que aconteceu. O marketing foi acontecendo. Ele não foi sentado e criado por uma pessoa. Vamos criar um marketing. Vamos criar uma coisa que seja ação de mercado. Não. As coisas foram acontecendo. O período áureo, onde o marketing pegou como ciência, como conhecimento, como estrutura de mercado, como parte de organização, como marketing organizacional, foram nos anos 50. Nos anos 50, as pessoas, o mercado, depois da Segunda Guerra Mundial, 45, começou a crescer muito. O mercado americano, o mercado europeu, e a guerra criou muito desenvolvimento. A guerra trouxe novos produtos, a guerra acelerou com as comunicações e com a Segunda Guerra Mundial. E por essa razão, havia necessidade de vender muita coisa. Daí vieram os profissionais de marketing. Começaram a pegar aquele pessoal que trabalhava com propaganda, alguns que sabiam fazer pesquisa, principalmente nos Estados Unidos da América do Norte. Alguns que sabiam fazer pesquisa, outros que sabiam, que conheciam mercado, que já trabalhavam com propaganda. Até esse tempo, ainda era a velha fórmula do tripé. Existia um tripé, eram 3 itens à base do marketing. Era o jornal, a propaganda de rua, né, colocar cartazes de rua, e o rádio. Era a coisa que fazia a divulgação, dependendo do setor. Tinha os setores que variavam um pouco, mas era isso. O pessoal abriu o jornal, estava propaganda lá. Revistas, publicações em geral. E o rádio, a televisão veio depois. Começou nos anos 50, mas só ficou forte um pouquinho mais para frente. O pessoal ligava o rádio, que se popularizou na Segunda Guerra Mundial, com a necessidade de saber notícias da Europa, e o rádio então virou um grande meio de comunicação. E havia as placas, as propagandas de rua, ou de bonde. O pessoal era no bonde tinha uma propaganda, um comercial, o pessoal entrava no trem e estava lá. Os primeiros ônibus começaram a circular, nesse período também os ônibus tinham as propagandas de rua, os cartazes, as placas. Isso é propaganda, mas uma propaganda desenvolvida para uma estratégia de chamar a atenção para um determinado comércio ou produto. Mas ainda o marketing engatinhava. A partir de 1950, o marketing se tornou uma coisa mais profissional, mais interativa, internacional. Principalmente depois que veio a televisão. Então começou a se usar estúdios, o que antes era só, por exemplo, um slogan de propaganda, passou a ser estudado, feito uma pesquisa, e o governo usou muito isso. Então temos aí o marketing institucional, que é o marketing do governo, que é feito em cima da análise de pesquisa. Basicamente, nós podemos dizer assim, eu estou em 1950, eu estou lançando um aparelho de barba. Vou dar exemplo prático. Eu tenho vários aparelhos de barba. Os aparelhos que a Gillette, você desmontava, ou era navalha. Eu estou lançando um novo, inovador. Meu vizinho gostou, eu dei para as pessoas experimentaram, muito bom. Legal, gostei. Tá, então eu vou fabricar e vender. Tá bom, eu pequenininho eu posso fabricar na minha oficina e começar a vender. Põe no mercado, põe na lojinha. Aí vem uma grande empresa e fala, puxa, você fez uma descoberta, muito bom isso daí, gostaríamos de financiar o teu produto. Puxa, vocês acham? Achamos, mas queremos fazer uma pesquisa antes de mercado para saber se isso vai nos dar o resultado que esperamos. Aí entra o marketing, o marqueteiro, a pessoa que lida com a imagem. Quem é que nós conhecemos aqui em Nova York que lida com propaganda, com imagem, com pesquisa? Que lida com ação de mercado, que em inglês é marketing. Temos o Thompson, temos lá o Burrug, temos várias pessoas aí que trabalham com marketing.
Puxa, então vamos conversar com ele. Levava o produto, ele olhava e falou assim, pô, mas eu achei legal, eu vou experimentar. Ele ia experimentar, falava, olha, é bom, mas como é que nós vamos distribuir? Dá para entender o que é marketing? O marketing se preocupa com a produção do produto, com a qualidade do produto, se ele vai interessar para as pessoas, se as pessoas, você vai ser alvo de desejo, se vai ser feita uma pesquisa para se descobrir isso, vai se ver o preço, se o preço é acessível, como vai se distribuir. Então, marketing não é propaganda. A propaganda é uma parte do marketing. Já estou tirando de vocês aquela noção que vem da rua de que marketing é propaganda. Não, a propaganda é uma parte do marketing. Você já sabe que o marketing é uma ação de mercado. Como ação de mercado, ele não pode ser só uma propaganda. Ele é todas as fases, desde a produção até a entrega do produto e a satisfação, após a satisfação do cliente. Nós vamos chegar no imobiliário, por enquanto nós estamos tratando da história do marketing. Bom, eu inventei a historinha do aparelho de bar, para te dar uma noção para vocês de como funciona. Aí, o marqueteiro, que na época ainda não era chamado assim, o homem de comunicação, porque ele era um homem conhecido como homem de comunicação, ele pegava aquele aparelho e fazia o teste. E aí ele falava, bom, chamava todos os donos da empresa e falava, gostei, eu acho que isso vai vender. Então vamos produzir. Não, peraí, não vamos produzir. Vamos fazer uma pesquisa. Vamos chamar aqui, na agência, que é uma agência? É um local onde se juntam publicitários para preparar as propagandas. Ainda não era marqueteiro, era um publicitário. Era uma pessoa que desenhava o produto, fazia o cartaz. O marqueteiro estava se formando nesse meio. Então, uma pessoa que trabalhava com a propaganda, a maioria dos marqueteiros eram de agências de propaganda. As agências de propaganda foram, assim, co-irmãs da invenção do marketing, junto com a própria natureza do mercado. Se lá em 1910 começou a se pensar ações de marketing, começou a se pensar ação de mercado, e até de 1910 até a Segunda Guerra andou pouco. Depois da Segunda Guerra, de 45 a 50, que as agências começaram a perceber que a ação de mercado não podia ficar só naquela propaganda. Vamos fazer pega um desenhista aí, pega um publicitário e fazia propaganda, legal, vamos distribuir pelo país. Tá, e aí tinha produto que ia para frente, produto que não ia. E aí, o prejuízo, quem agora se responsabiliza? Então, eles foram percebendo a necessidade de outras áreas. Pesquisa, psicologia, avaliação de mercado, custo, preço, produção, entrega, logística. E algumas pessoas foram se especializando nisso, que viraram os famosos marqueteiros, que a gente fala hoje. Ação de mercado, mas é uma grande ação de mercado, engloba uma grande quantidade de seres, gêneros e pessoas. Bom, aquele cara do Gillette lá, ele pegou o aparelhinho, falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos aqui na nossa agência de publicidade, vamos convidar pessoas de várias classes sociais para fazer testes desse aparelho. A gente dá, até hoje isso é feito. Talvez você que esteja me ouvindo já tenha participado de uma pesquisa. Você te convida, você vai lá, prova uma bolacha, usa um produto e dá a sua opinião. E recebe alguma coisa por isso. Isso já é antigo. Nos anos 50, quando o marketing começou a pegar com esse nome de marketing, começou a ser feito essas pesquisas. E ela, uma série de pessoas eram recebidas, faziam uma barba, experimentavam aquele aparelho, e aí dava a sua opinião. Aí eles faziam uma avaliação. O mais rico não gostou, o mais pobre também não, prefere a navalha, mas a classe média gostou. A classe média gostou. Nós vimos pela pesquisa que a classe média aceitou melhor o aparelho. Tá bom, e o que nós temos que fazer agora? Bom, nós temos que saber se o custo dele é acessível à classe média. Aí vai a fábrica trazer os cálculos. Por quê? Você não vai só calcular a produção, os empregados da fábrica. Você tem que calcular a campanha. Quanto custa uma campanha para divulgar esse produto para a classe média nos Estados Unidos? Bom, nós vamos ter que pôr no rádio custa tanto, nós vamos ter que pôr em revistas nos jornais. Bom, nós vamos começar por onde? Vai ser nos Estados Unidos, vamos começar por Nova York, que é um grande mercado. A gente começa por Massachusetts, depois vamos andando para Louisiana, e vamos andando até chegar em Chicago. Depois nós vamos para a Costa Oeste. Então, isso também é trabalho do marqueteiro.
fazer a planificação da distribuição do produto, da divulgação desse produto. Bom, aí tem outra pergunta. Alguém chegou e falou, tá bom, nós vamos fazer essa divulgação na costa leste americana, eles vão produzir esse preço, se o americano comprar, a classe média comprar, esse camarada não dessa forma consegue distribuir? Aí ele, puxa, será que eu consigo distribuir? Aí entrou o marqueteiro de novo, levantar todas as empresas de distribuição de produtos na costa leste americana para ver as possibilidades de mandar o produto por trem, porque naquela época o caminhão era pouco utilizado, era mais o trem, para que essas empresas chegassem e distribuíssem. Não adiantava fazer programa lá em Washington, no Distrito de Colômbia, capital dos Estados Unidos, que é próximo ali da Nova York, se eu não conseguisse que o produto estivesse na prateleira. Eu também não podia distribuir o produto sem antes divulgar. Olha os problemas que o marqueteiro resolve. Bom, eu pego, faço a propaganda lá em Washington, e depois que a propaganda sair, é que eu vou vender para o distribuidor. O distribuidor não vai comprar sem o povo conhecer. Eu chego lá com esse aparelho de barbear e falo para o distribuidor: ô distribuidor, o senhor compra 10 mil desse aqui, que eu vou fazer a propaganda para vender. O cara falando, eu não vou investir dinheiro num negócio que ninguém conhece. Bom, o que fazemos? As saídas foram muitas. Entregava-se o produto para venda posterior, para receber depois, facilitava-se o pagamento, mas o grande mote do negócio foi a propaganda antes da entrega. Então o que fazia? Vamos fazer o seguinte: Washington Post, New York Times, vamos ver 3 grandes jornais, vamos colocar lá. Aí entrava outra parte que trabalha junto com o marketing, que é a produção publicitária. É a pessoa que vai fotografar, que vai montar o layout junto com o pessoal do desenho, o pessoal da propaganda mesmo. Então eles preparavam, faziam os testes, preparavam, chamavam o dono e falou: olha que bonita essa foto, tá boa? Tá aprovado o material publicitário, como era feito em toda a propaganda já naquela época. Então aí se ia nos jornais e pagava-se e imprimia-se. A partir da hora que começava a sair, as pessoas começavam a pedir. Aí o distribuidor ligava: escuta, vocês têm esse produto? Todo mundo aqui está procurando, leu no jornal, ninguém acha. Aí então se vendia e o trem levava e entregava. Então proporcionalmente a avaliação conseguimos, vendeu, vamos fazer por partes, para não ter grandes prejuízos e grandes perdas, grandes investimentos. Fizemos o aparelho, fizemos a pesquisa de mercado, foi aceito pela classe média, fizemos uma análise da quanto custaria a propaganda, o preço do produto, tudo isso foi embutido no preço do produto, o preço da propaganda, o preço da distribuição. Então o aparelho vai sair $1,50. Desse $1,50, 50 é lucro. $1 paga o aparelho, paga a fábrica, paga a propaganda, a distribuição, o marqueteiro, paga tudo. Tá bom, então é R$1,50. Ele vai chegar a R$1 no distribuidor, ele vai pôr a R$1,15 e ele vai vender R$1,50, R$1,15, R$1,20, porque daí a margem fica para ele mexer. Esse é o trabalho do marketing. Depende, você pode ser contratado para qualquer uma dessas fases, mas você, geralmente, vamos dizer, uma Ciba-Geigy, uma Volkswagen, contrata o marqueteiro desde o início do produto. Não basta um desenhista de uma grande indústria de automóveis chegar lá e apresentar um desenho de um carro novo, cheio de inovações. A fábrica fala: poxa, que lindo, vamos ver. Não, eles vão levar para o departamento de marketing. Eles vão analisar, vai construir um protótipo, ou seja, um modelo fora da linha de montagem para se fazer teste. Vai chamar pessoas para fazer esse teste. Aprovado o teste, então o carro é bom, dá quanto custa tanto? Tem mercado para isso? Chegou à conclusão de ter um mercado, aí vê o preço final com todos os insumos laterais, fez a formação de preço. Tem um departamento que chama só formação de preço. Fez a formação de preço. Aí vai a propaganda. Com a propaganda vão vir os pedidos, então aí vai se acionar a logística, a distribuição do produto. Por essa razão que muitas vezes as empresas lançam em São Paulo, mas não tem em Campinas, não tem em Sorocaba, não tem no Rio, não tem em Curitiba.
Um mercado que eles costumam usar de teste é o mercado de Curitiba. É um mercado que o povo aceita facilmente novidades, mas também são muito críticos. Eles usam muito o mercado de Curitiba. Então, isso é marketing que eu queria explicar para vocês. Pessoal, o que faz um marketeiro? Daí tem eu posso ser contratado como empresa de marketing só para fazer uma pesquisa. Como é que faz uma pesquisa? Bom, eu preciso primeiro de preparar uma turma para ir na rua perguntar. Se for o caso de ir na rua, pode ser que não, pode ser que eu faça pesquisa por telefone. Hoje em dia podemos fazer pela internet. O que é uma pesquisa? Uma pesquisa é um formulário que você monta para perguntar para as pessoas o que ela acha de tal coisa. E você depois tem a tabulação das respostas. Você pega as respostas e você vai saber quantos gostaram, quantos não gostaram, quantos acham que podia melhorar, se o preço é bom, se não é. Essa é uma parte do marketing. Bom, tudo isso pode ser usado no meio imobiliário. Estou uma aula aqui dando aula de marketing para um treinamento técnico imobiliário. Hoje é uma iniciação que eu estou dando uma noção para vocês do que é o marketeiro, do que é o marketing. Para tirar da cabeça que é só a propaganda. Propaganda é uma parte, volto a dizer, é uma parte da estrutura do marketing. Desde a sugestão do produto até a entrega, não, até depois da entrega. Bom, entregamos um aparelho de barbear para já 1 milhão de americanos compraram, é um sucesso. Já vendemos 1 milhão, já ganhamos um bom dinheiro, a agência que produziu o marketeiro já ganhou dinheiro, eu vendei 1 milhão. A tendência é de subir e em 10 meses a gente chegar a 10 milhões e talvez até 12. Faz as projeções, tudo bem. E o pós-venda? Tem o pós-venda. Aliás, é uma coisa que no ramo imobiliário eu percebo que as pessoas se preocupam muito. Já comprou mesmo, né? Pagou caro, já comprou, o cara vai reclamar. Ninguém vai lá perguntar se gostou da casa. Exatamente isso que é o pós-marketing. Feito toda a linha de venda, desde o princípio até a entrega ao consumidor, o marqueteiro está preocupado com o produto. Foi investido muito dinheiro, muito trabalho, muito esforço. Precisamos saber quanto tempo vai durar isso vai ficar no mercado? Isso vai virar um costume do povo? Ou isso vai ser feito? Daqui 6 meses, o que a gente estava apostando em construir mais 2 fábricas começa a cair. Tem algum produto novo no mercado que pode derrubar esse lançamento que nós fizemos? Bom, aí você faz uma nova pesquisa para avaliar onde o produto foi distribuído, o nível de satisfação de quem utilizou. Com essas respostas, você vai saber se precisa melhorar, se está bom, se a pessoa já achou outra coisa melhor que a pessoa responde. Olha, eu gostei, mas eu já vi um outro aí. Aí você já vai ver qual que é o outro para ver se tem que mudar o que você tem. Então, marketing é estratégia. Tá? Podemos resumir. Tem muitas formas de resumir o que é marketing. Marketing é uma função organizacional e uma série de processos para criação, comunicação e entrega de valor para clientes e para a gerência de relacionamento com esses clientes, de forma que beneficie a organização e seu público interessado. O que eu li rápido aqui para você? Eu li um conceito. Tem vários. Por isso que eu não detalhei. Esse daqui é do Cobra. Marcos Cobra, um grande marqueteiro e muito conhecido e famoso. Esse é um deles. Tem outras definições mais simples e mais complexas. Mas eu digo para você, a coisa mais fácil que quando pensa em marketing é estratégia. Não existe empresa hoje que não faça estratégia. As imobiliárias saíram daquele negócio do jornal, do folhetim de rua, do tripézinho para divulgar. Isso era até os anos 70, depois do computador, a coisa mudou. Hoje os layouts são bem feitos, os estandes são enormes, está toda uma gama de oferta da internet. Mudou muito. E é importante que mude, tem que acompanhar a evolução da sociedade. O marketing vem fazendo isso desde que ele surgiu. Cada novo passo que a humanidade dá, no sentido da tecnologia e da comunicação, o marketing tem que se readaptar e melhorar. Então o negócio não é grandes empresas comem pequenas empresas, comem entre aspas, engolem elas. É assim, tem que ser ágil. Quem é mais ágil vai mais do que quem é lento. Então eu posso ser uma empresa pequena, eu descobri um bom produto, eu tenho que ser rápido nessa distribuição, antes que o grande perceba. Vou dar exemplos estão bombando aí, bombando entre aspas, o termo que a juventude usa, que estão aí na mídia, que é na internet. O Google, um jovem,
cria o Google, um grupo de jovens cria o Google, sabe? E foram rápidos, estudavam informática e comunicação, desenvolveram o processo, Facebook, desenvolveram numa universidade americana, sabe, desenvolveram e foram rápido, colocaram, já distribuíram, já deram de graça para todo mundo começou a se comunicar. Quando a Microsoft percebeu, quando a IBM percebeu, a Hewlett Packard, quando eles perceberam, essa meninada já estava dominando a nuvem de informação da internet. Então não é ser grande, é ser rápido, é ter estratégia. Essa meninada, estudando, meninada que eu digo, esses jovens, eles estudaram em boas universidades americanas, eles tinham uma boa noção para desenvolver o produto, e eles tinham também aula de marketing. Eu desenvolvi e eu preciso distribuir. Não adianta eu distribuir. Eu dou um exemplo. Para você fazer tratamento de água, custa muito caro. Uma pessoa desenvolveu uma estação de tratamento que custa 10 vezes mais barato do que uma dessas que a Sabesp constrói aí, que toda a cidade tem, que é enorme, tanques, tudo. Só que além de ser mais barato, é pequena e não usa energia elétrica. Esse homem, ele existe, essa fábrica não é uma história que eu vou contar para vocês, ela existe. Só que ele só consegue produzir 10 por mês. E ele não quer abrir para o mercado. Ele certamente vai fechar. Ou ele vai viver sempre humildemente, porque ele não abre. Ele teria que ter estratégia rápida para poder ampliar a fábrica dele. A fábrica é pequena, ele não tem estratégia de marketing. É isso que eu tenho conversado com essa pessoa. É um amigo meu, eu estou dando um exemplo para vocês prático, que eu tenho vivenciado. Ele precisa abrir a mente dele e levar esse produto para grandes empresas e para a grande imprensa. Porque uma pessoa que desenvolve uma estação de tratamento da água, uma ETR, por R$100 mil, modular, conforme o tamanho da cidade, ela vai aumentando, sem energia elétrica, numa época dessa, onde a água entra putrefada e sai limpa para beber, ele tem uma coisa fantástica, não? Mas ele tem medo de que roubem a patente dele, de que tirem os direitos dele. E por essa razão, ele limita o marketing dele, ele limita a estratégia dele. E ele já está sabendo o risco que ele corre é de vender pouco e talvez até fechar, se ele não se abrir para a estratégia. Qualquer pessoa que eu comento desse produto que é da área de saneamento, a pessoa fica impressionada, a pessoa não acredita, acha que não existe. Então ele tem um produto bom, mas ele não é os meninos dos Estados Unidos, que tinham o Facebook na mão e falaram: meu amigo, isso daqui é bom, vamos usar uma estratégia de marketing para distribuir isso, vamos dar para todos os nossos amigos, vamos distribuir para todo mundo. Jogou lá. Aí todo mundo começou a se conversar, o negócio começou a crescer, daqui a pouco está lá. A Microsoft quer vender, eu pago bilhões para você. Não, eu não vou vender, eu vou botar na bolsa, eu quero aplicar, eu tenho novas ideias, Eles eram o quê? Jovens que estudavam na faculdade, usavam o laboratório da faculdade. Então esse meu amigo especialista em saneamento tem esse problema, tem esse dilema. Eu não abro para ninguém. O que ele não tem? Visão. Não, ele não tem visão sim, mas é de estratégia. Estratégia que traz é o marketing. Você chega para ele e fala, eu chego para ele e falo: você precisa de um marqueteiro, alguém que faz marketing. Você é doido, você vai vender, eu não tenho capacidade de produção, não. O marqueteiro vai pegar o teu produto, vai analisar o teu produto, vai procurar parceiros, vai vender o seu produto para quem pode financiar a tua produção. Não, aí eles vão saber como é que eu fabrico, eu vou perder a minha patente. Não vai perder, a patente existe, é dele, sabe? Ele tem medo de crescer. Então você tem que definir. Você vai querer sempre estar de empregado? Você vai querer estar sempre numa lojinha, numa portinha escrito imobiliário? Ou você vai criar uma estratégia de venda para você crescer? Se você pensa em crescer, então vamos conversar com o marketing. É para isso que nós estamos aqui, para te dar uma orientação nesse sentido. Como é o marketing institucional, o marketing pessoal, o marketing organizacional, o marketing governamental. Tem vários modelos. O marketing se expandiu, ele cresceu, e com esse crescimento ele foi entrando em novas áreas. A política foi uma delas. Sempre houve marketing. Não. Antigamente o político ele fazia propaganda. Ele botava lá santinho, aquela foto pequenininha no papel com as propostas dele, grandes cartazes,
balão, era o publicitário que ia lá e fazia. Depois entrou o marketing. O que é o marketing? O marketing, vamos dizer, o produto mais difícil de você vender é uma pessoa. Quando você vende uma pessoa e suas ideias, você acha que é difícil vender casa? Você acha que é difícil vender livro? Você acha que é difícil vender geladeira no Polo Norte? Tenta vender uma imagem de uma pessoa. Tá? Se responsabilizar por uma pessoa. Você pega e fala, o João é uma pessoa bacana. Eu vou falar para todo mundo isso. 2, 3 pessoas, uma já vai falar, eu não gosto dele. Apatia, antipatia, são coisas que são difíceis. O marqueteiro faz isso. Eu vou vender a imagem de um homem. Bom, primeiro eu vou ver quem é esse homem, vou ver o marketing pessoal dele, aparência, a forma como ele se expressa, a forma como ele se veste, como é a família dele. Se eu ver, bom, as ideias dele principalmente, olha, eu acho que é bom, hein? Ele se posta muito bem, ele conversa bem, ele tem boas ideias. Primeira fase, a produção do produto. Bom, então o político é produzido? Não. A pessoa começa a ver a política e se envolve com a sociedade. O marketing é o resultado direto da sociedade. Conforme ela se destaca na sociedade, as pessoas começam a dizer, vai virar político, esse cara vai ser político, ele é bom, ele é interessante, ele tem boas ideias. Aí ele fala, eu quero ser político. Aí ele sai numa campanha e ele perde a eleição, tem poucos votos. Por quê? Porque ele teve marketing. O que é o marketing? O marketing é a pessoa que vai pegar, olhar para ele, analisá-lo e prepará-lo para essa campanha. Disparou a campanha, analisou ele, então vamos ver que setor ele atinge. Ele atinge o setor médio, o setor baixo, ele fala para a classe alta, ele fala para a classe média. Então é lá que nós vamos buscar os votos dele. Como é que você chega na classe média? Que tipo de propaganda, que tipo de organização, de reunião, qual é a linguagem? Aí é comunicação. Qual é a linguagem que nós vamos comunicar? Mas é o marqueteiro que vê essa parte, ele senta com o publicitário e discute o perfil do candidato. É um produto, o candidato é um produto. Então tem que ver onde estão os defeitos e as qualidades e equacionar isso para poder apresentar à sociedade. Analisar as qualidades dele, resolver os defeitos, vamos partir para onde ele tem que ter voto, na cidade de São Paulo. Aonde ele mora, na Zona Leste. Bom, então o reduto dele, quantos votos ele vai precisar? Ele vai precisar de 40 mil votos para ser, por exemplo, um vereador. Tá bom, para ter 40 mil votos, quanto vai custar? Bom, nós vamos precisar cobrir tantos bairros, uma população de tantos, 3 milhões e meio, vamos precisar de tantas pessoas, aí o arquiteto faz o levantamento da estrutura. E aí o cálculo de quanto vai custar. Cada voto desse cidadão vai custar 1,50 e o final disso vão ser 3 milhões, 3 milhões e meio, 4 milhões. Mais ou menos, né? São números exatos, são só exemplos que eu estou sugerindo para vocês pensarem. Mas a campanha será vitoriosa, a chance de vitória é alta, porque ele fala bem, ele já foi indicado pela sociedade, porque ele já conhece muita gente, ele tem um bom perfil, o que ele tinha de problema a gente já resolveu, temos dinheiro para fazer uma boa campanha, temos muita chance de eleger. E vai se lançar o produto no mercado. Se não eleger, ele ficou muito conhecido. Numa próxima eleição ele terá grande chance de se eleger. Se ele se elegeu, ele tem que cuidar da imagem dele, para ele continuar sendo eleito. É o pós-venda, é o depois do produto lançado e do mercado já colocado. Ele é vereador, ele trabalha com o povo, como é que o pessoal que votou nele está gostando dele? Não está? Então é isso, é uma estratégia de marketing político, propaganda política. E tem o governamental, que é, por exemplo, empresa de saneamento para São Paulo, Sabesp, metrô de São Paulo, Petrobras, governo federal. Essas empresas investem muito em marketing. E tem também o marketing social, né? Que é aquele marketing da ecologia, de associações de amparo, de sustentabilidade, é o marketing social. Então tem o marketing empresarial, o marketing
de eleição, né? O marketing político, o marketing governamental, os diversos tipos de marketing. O endomarketing, que é o marketing para dentro da empresa. A empresa vai fazer como vou dizer, ela precisa de mais qualidade na fábrica. Ela chama um marqueteiro. Um marqueteiro para ver, não é melhor o diretor de pessoal de RH resolver isso? Não, tem que ser um marqueteiro. O marqueteiro vai para fazer o endomarketing, ou seja, o marketing de dentro da corporação. Ele terá que fazer uma pesquisa com os funcionários, ele vai ter que analisar os funcionários, depois ele vai ver esses resultados, o que pode ser feito na fábrica para melhorar o que está prejudicando. Aí a fábrica tem que desenvolver essas ferramentas para melhorar esse clima no trabalho. E o que a fábrica ganha com isso? Vai ganhar funcionários felizes, produção melhor, uma empresa procurada por bons profissionais para trabalhar. Sabe? Mas esse é o endomarketing. Uma empresa que está bem internamente vai estar bem para fora. Por isso que se usa o endomarketing. Deixa eu ver, eu falei do marketing corporativo, que é do empresarial, falei do endomarketing, que é para dentro da empresa, falamos do marketing político, do marketing governamental e do marketing social, que é o que vai para a área, por exemplo, meio ambiente, problemas sociais, essas coisas todas, né? Mas então podemos dizer assim, a gente tem pesquisa de mercado, estante de venda, dados de... Nossa, um monte de coisa para fazer. Eu queria colocar para vocês que a palavra mercado não vem do latim. A palavra marcare, significa mercado em latim. Marcare, em latim, significa mercado. E do marcare veio a palavra marketing, que é mercado. Mercado, troca, venda, compra, tudo isso. E o INC, que é ação. Então, ação de mercado. Só dando ênfase aí, porque aquela hora eu tinha falado para vocês que mercado vinha do latim, mas não falei qual era a palavra. Ele vem de marcar. Os romanos, quando falavam mercado, falavam marcar. Que depois em português é mercado e em inglês é marketing. E como marketing se desenvolveu a partir dos Estados Unidos com mais força, a palavra dentro da cultura do marketing tem muitas palavras em inglês. Não é à toa, não é só o pessoal falar, não é para que seja conhecido em todo o mundo, porque o inglês é uma língua falada por mundo. Não é. É porque ele tem origem norte-americana. Isso daí, os americanos são tão bons que eles conseguiram, junto com os ingleses, colocar a língua deles como uma língua importante, falada no mundo todo, inclusive comercialmente. Isso também é marketing. Isso é marketing. É uma forma de você distribuir a sua cultura para outros povos e vender produtos. Tá vendo? Marketing de Estado, marketing governamental. Eu quero vender música americana para o Brasil. Eu preciso distribuir essa música no Brasil. Primeira coisa que o marketing faz, ver se no Brasil tem gente que vai gostar da música americana, porque fala em inglês, vai falar em português. Como é que se faz isso? Uma pesquisa. Vai perguntar a pessoa? Não, você paga uma rádio para divulgar as músicas. Se as pessoas começarem a pedir a música, tem mercado. Se tem mercado, então vamos levar para lá. Vamos ver quanto a gente vamos fazer os levantamentos de preço, de distribuição. Vamos começar pelos mercados maiores, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Curitiba, e vamos começar, e progressivamente vamos distribuir a música. Ora, você está vendendo só a música? Não. Você está vendendo também cultura americana. Se você vende cultura americana, você vende outros produtos americanos. Chega a música, com a música chega o clipe. Com o clipe, chegam as revistas que falam daqueles cantores, músicos, aquele guitarrista, baixista, vocalista, vê que ele usa carro tal, que ele usa marca de roupa tal, e aí as pessoas querem comprar. E quem fabrica? Os Estados Unidos. Tem que importar. Perfeito? Então, é um mercado de Estado, é um marketing de Estado, onde um Estado, um grande produtor, quer entrar em mercados de outros países, porque o seu mercado já está saturado, ou simplesmente porque ele quer que cresça
o mercado, a produção dele, para gerar mais emprego no país dele, ele leva a sua cultura para os outros países. E com a cultura dele, automaticamente o consumo dos produtos deles vai aumentar, a ponto de fazer até fábricas em outros países para suprir a demanda. Por exemplo, a Coca-Cola chegou aqui no começo do século XX. Quantas fábricas a Coca-Cola tem aqui? Várias. Ela precisou fazer fábricas, porque não tinha como importar Coca-Cola para cá. Navios e navios de Coca-Cola não compensa. O pessoal consome muito, gosta do produto. Bom, então vamos montar a fábrica da Coca-Cola em São Paulo. Aí montar uma, montar outra, tem várias, para dar conta da venda. E como é que nós começamos a tomar Coca-Cola? Por causa da Segunda Guerra Mundial, onde se estreitaram os laços com os norte-americanos e os outros soldados americanos tomavam Coca-Cola, as pessoas gostaram. Aí a Coca-Cola aproveitou a Segunda Guerra, já vendia Coca-Cola aqui, já tinha, mas a partir daí, também os pracinhas, os soldados brasileiros, que eram chamados de pracinhas, eles iam para a Europa e viam a Coca-Cola ser muito consumida pelo povo, né? Quando tinha, né? Porque na guerra faltam muitos itens de uso diário. E eles voltaram para cá querendo tomar Coca-Cola. E a Coca-Cola existia. O que aconteceu? Ela percebeu que existia um aumento no mercado. Ela teve que construir fábricas aqui para poder suprir. Posso dar exemplos mais abrangentes, mais claros. Por exemplo, a Ford. A Ford não tinha fábrica no Brasil. A fábrica era nos Estados Unidos. Os carros iam prontos. Eles iam no navio prontos. Com o aumento da compra, com a divulgação do automóvel, com a Ford fazendo propaganda em revistas, jornais, e o preço do automóvel ficando mais acessível por causa da linha de montagem, o famoso Fordismo, né? Economia, a gente aprende Fordismo. O que é o Fordismo? É você montar uma linha de produção onde você fabrica muito carro e essa quantidade enorme faz o preço baixar e fica acessível a todo mundo. Então, com o Fordismo, com a distribuição do Ford a um preço mais barato no Brasil, a Ford começou a mandar os carros desmontados para montar aqui. Então, ela montou uma linha de montagem, mas as peças eram fabricadas lá, porque aqui não tinha mão de obra e tecnologia para fabricar aqui. Então, inicialmente mandava um carro inteiro. Quando começou a vender muito carro, começou a mandar o carro desmontado. E montou-se aqui no Ipiranga, aqui na zona leste de São Paulo também, linhas de montagem para montar o Ford. Então ele já havia desmontado de navio, que cabia muito mais carro desmontado do que montado. Subia aqui em São Paulo, subia de trem de Santos para São Paulo, subia a Serra de Santos, chegava aqui em São Paulo, descarregava e tinha os trabalhadores brasileiros só para montar, mas ninguém fabricava nada. Ninguém fabricava para-choque, ninguém fabricava vidro, o Brasil não tinha essa linha de produção. Depois de 45 isso mudou. Com os acordos que o Getúlio Vargas fez com os americanos para apoiar os aliados contra o eixo, os nazistas, os italianos, os fascistas e os japoneses, nós ganhamos uma siderúrgica, né? Compramos uma siderúrgica, eles passaram tecnologia para produzir os aços, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, e a partir desse passo, tendo a produção do metal aqui, começou também a fabricar peças. Muitos brasileiros foram à Itália, foram à França, que também produziam automóveis, e trouxeram tecnologia aqui para produzir freio, pastilha de freio, pedal, alavanca, e a própria Ford também começou a incentivar, e pessoas que trabalham na Ford começaram a montar pequenas fábricas e começou a fazer um mercado de autopeças. No início era muito pouco. Hoje, os carros da Ford são construídos, a maioria deles, inteiramente no Brasil. Mas foi um processo que começou com um marqueteiro, depois dos anos 50, que a Ford observou que tinha necessidade de montar os carros aqui e depois de produzi-los aqui, depois dos anos 50, a Ford começou a produzi-los aqui, eu não me lembro bem o ano, mas depois de 55 ela montou fábrica para produzir aqui. Mas ainda era montagem. Só nos anos 70, nos anos 80, que foi totalmente nacionalizado os carros mais populares da Ford. Ainda tem muita coisa que vem de fora, dependendo do modelo. Mas isso tudo partiu de uma ação de marketing, de uma ação da Ford querer expandir o mercado. Ora, Estados Unidos, vamos dizer, tinha uma quantidade de pessoas.
os carros Ford já estavam alcançando um limite, nem todo mundo podia comprar um carro. Bom, é isso. Você já sabe de onde veio a palavra marketing, você já sabe que essa palavra começou a surgir no mercado em 1910, você sabe que depois da Segunda Guerra Mundial, depois dos anos 50, que ela se fortaleceu, você já sabe que marketing não é propaganda somente, a propaganda é uma parte do marketing, que o marketing é toda uma estrutura que tem a pesquisa, avaliação de mercado, custo, distribuição, pós-venda, todo esse, também a publicidade, né, o publicitário, que ele engloba uma série de profissionais para poder fazer o sucesso de um produto ou de uma empresa. Você já sabe que tem o endomarketing dentro da empresa, você já sabe que tem o marketing governamental, o marketing do Estado, o marketing pessoal, o marketing social, que é aquele que eu falei para vocês da sustentabilidade, dos problemas sociais. Essa é uma introdução ao ensino do marketing. Ainda não entramos no seu ramo, que é o imobiliário. Falei como funciona, como começaram as primeiras campanhas, foi uma pincelada, porque tem muita história já o marketing, como é que funcionava, como é que foi se chegando às necessidades, vai lançar um produto, precisa ver o que o pessoal pensa, então vamos fazer um tipo de pesquisa, mas vamos distribuir como vamos distribuir? Os Estados Unidos é muito grande, vamos precisar de uma logística, né? Então vamos fazer primeiro aqui, depois a gente faz propaganda lá, se lembra? Foi colocando um pouco da construção do marketing, para você não é marqueteiro. Você precisa entender a importância do marketing, como ele funciona. E um pouquinho de sua história, tá? Porque também você teve um módulo de marketing, não sei o que significa marketing. A ação de mercado. Você sabe agora, é ação de mercado. Você pode conversar já a respeito. E você entendeu também no Brasil como chegou. Já tinha no começo do século empresas de propaganda, as agências de propaganda. McCann Erickson, Thompson, várias. Mas você percebeu que só depois dos anos 50 é que nos Estados Unidos ficou forte, por isso que todas as palavras, os termos são em inglês, e que no Brasil veio junto, mas ficou mais forte nos anos 60 e 70. Inicialmente, importante lembrar também inicialmente que no início trabalhava muito com alimento. Nestlé, Moinhos Brasil, que fabricava Hellmann's, empresas americanas instaladas no Brasil. A Ford, também tinha a Esso, a indústria do petróleo Esso, a Mobil, trabalha com óleo, a leite condensado, eram as empresas pelo mercado publicitário, mas não o marketing. O marketing veio depois, com toda essa estrutura. Já as empresas americanas não vinham aqui, colocavam uma experiência, faziam propaganda e colocavam para ver se ia vender. Já tinha um estudo de mercado, do gosto do brasileiro, já se fazia pesquisar. E a partir dos anos 60, já se fazia pesquisa, já se sabia em que mercado que ia se começar, como se faria a distribuição. Imagina o Brasil, norte a sul, leste a oeste. Hoje, com um avião, com estradas, hoje a comunicação se você for de carro daqui a Belém, você leva dias. Se você for de avião, você vai levar horas, aí um dia inteiro, quase meio dia de avião. Você imagina nos anos 60 e 70, vamos vender o produto em Manaus, não ia vender. Não tinha como levar lá. Levar um tempão para chegar lá. Às vezes até se mandava o produto para depois fazer a propaganda, mandava uma prova, uma experiência para ver se estava certo. Além de tudo, tinha as diferenças regionais, por isso precisa ser levado em conta. Será que aquele aparelho de barba que eu falei lá atrás, ele venderia no Mato Grosso ou em Rondônia? Precisaria fazer pesquisa, é outro povo. O Brasil são vários povos, é um povo só, uma nação só, com várias características. O nordestino come menos, se alimenta menos de verduras e frutas do que a pessoa do sul. No Nordeste consome mais caprino do que no Sul. No Sul se toma mais vinho do que cachaça. No Nordeste toma mais cachaça e menos vinho. Mas por essa razão não vai vender vinho lá, não. Tem que fazer uma pesquisa para ver se entra. Hoje nós produzimos vinho no Vale do São Francisco, na Bahia. Mas também não foi assim. Primeiro foi descobrir que tinha mercado, não. Lá foi o inverso.
precisava, achava-se que havia possibilidade de plantar uva lá. Mas se plantasse uva lá, o vinho vinha para o sul e ia ser consumido lá. Precisava de pesquisa de mercado. Entra o marqueteiro. Sabe? Bom, tudo bem, vamos produzir, vamos saber como é que distribui essa uva e esse vinho. Se a gente fabrica vinho no São Francisco, distribui como? Por trem, por terceiros com barca São Francisco, caminhão, o Brasil usa mais caminhão, e as uvas? E se o vinho não for tão assim, e só vamos vender a uva para quem? Quem vai ser o mercado que vai consumir essa uva plantada na Bahia? Tem capacidade para absorver essa uva? É possível levar essa uva para o sul? O marketing, junto com a logística, vai cuidar disso. Vai cuidar da propaganda, da distribuição, tá vendo? O marqueteiro faz a pesquisa e chama o outro colaborador, que é o gerente de logística, para ver a distribuição. Hoje, você não vai achar escritório de marketing, você vai achar agência de propaganda que faz o marketing. Tem lá os homens de marketing, os marqueteiros. Então, vou falar um pouquinho da agência de propaganda. As agências de propaganda são antigas. Já existiam na Europa e nos Estados Unidos no fim do século XIX. Já faziam propaganda de governo e propaganda de grandes empresas de venda. A partir da Revolução Industrial, quando começou a se massificar a venda de roupa e alimento, foi necessário fazer propaganda. Mas a propaganda sempre existiu. Desde Roma, desde a Grécia, lá em Roma, lá atrás, quando colocava na porta de um restaurante taberna, escrito em latim, era uma propaganda. A tabuleta foi talvez a primeira propaganda? Não. O oral. Aquela pessoa que ficava na rua, você quer comer? Vem comer aqui. Aqui tem comida boa. Você pode imaginar isso. Você pode imaginar que você está andando em Roma há 1.500 anos atrás, há 2.200 anos atrás, e você ia andar e ia ver um monte de gente vendendo coisas, uma feira ao ar livre, e o dono de uma taberna na rua, vem comer aqui. Olha, hoje eu tenho chouriços, hoje eu tenho leitoa, chamando. Propaganda oral. A primeira propaganda provavelmente foi oral, mas eu não vou tratar de propaganda. Não somente dela, mas dela associada ao marketing. Porque a propaganda ela é boa, ela funciona se ela tiver um estrategista de marketing por trás. Não adianta você falar, eu vou pôr anúncio numa revista que eu vou achar um monte de cliente para imobiliário. Peraí, que revista? Quem lê essa revista? Ela circula no teu bairro? O camarada que trabalha com publicidade, ele vai na tua loja, põe no teu jornal, gasta aqui comigo. Sabe? Todo mundo vai ler, todo mundo vai saber seu olhar. De repente você só vende apartamento num nível para cima, nem é teu nicho ali, é perto dali, mas não é ali, nem compensa. Ou será que compensa? Tem que fazer a avaliação. Bom, mas eu não vou contratar um marqueteiro para fazer, não. Talvez você não vai encontrar um marqueteiro para ficar sentado lá. Mas você tem que ter noção de marketing para você traçar uma estratégia de venda. E, dependendo da sua produção, da sua capacidade de venda, da quantidade de corretores que você vai precisar, sim, talvez contratar uma empresa de comunicação para, como fazem as grandes incorporações aí de imóveis de alto, médio padrão, e hoje em dia até de padrão mais popular, eles têm um marqueteiro por trás para fazer um lançamento. Então, depende do tamanho da sua empresa. Eu falo aqui para N alunos de todos os níveis, desde um corretor que quer o Cresce, até uma pessoa que já tem uma empresa e nunca teve um Cresce. Então, o marketing que você vai fazer vai ser de acordo com a tua capacidade. Mas você tem que saber um pouco disso, você tem que entender como funciona o marketing, para você falar para mim assim, o marketing me ajudou a ganhar dinheiro, e eu vou ajudar você nisso. Eu vou te mostrar como é que faz propaganda, como que se analisa o mercado, como é que se faz uma pesquisa, como é que você faz um evento para trazer pessoas, como você identifica o seu cliente, como você avalia a região que você está. Aula a aula, nós vamos discutir, e vocês vão aprendendo um pouco mais, e para você, que eu espero que seja bom para vocês, prático em suas vidas, e que ajude um futuro legal para vocês aí. Tá bom? Hoje eu vou ficar por aqui. Obrigado. Até a próxima aula. Eu já ia dar boa noite.